Olá, gente, como prometido, nós estamos aqui gravando mais um Café com Arte, Música, Poesia, Beleza e, por que não, pensamentos. E vamos começar hoje falando sobre os meus pensamentos, o que vai na minha mente, o que me move, os seus pensamentos, o que está movendo você, o que está te dando forças para acordar todos os dias e enfrentar o dia. E vou falar sobre o pensamento de algumas pessoas influentes na nossa história. Eu vou começar falando sobre Platão. O filósofo Platão, ele tinha uma teoria de que o ser humano tinha uma divisão entre o físico e o etéreo, né? E esse etéreo seria justamente sua alma, somente essa parte seria capaz de acessar o mundo das ideias, porque essa sim vivia no mundo das ideias. E que todos os nossos pensamentos, todas as nossas, tudo que a gente pensa e sente, vivia no mundo das ideias. E somente a alma poderia acessar. Fato é que, em outras palavras, ele quis dizer que era impossível o homem alcançar a sabedoria, o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. Mas aí veio Jesus, ser muito mais imponente, muito mais... Não vou nem dizer imponente, porque eu acho que Jesus não era imponente. Ele passava, na verdade, uma imagem muito humilde, mas com uma pessoa muito influente, vamos dizer assim. Até porque essa influência vinha do próprio Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus. Então, é claro, era muito mais fácil para ele influenciar. Ele influenciava não obrigando, mas influenciava em amor, dando opção de escolha, como até hoje ele faz. Mas Jesus disse o seguinte, eu gostaria que nós lêssemos, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele diz assim, ó, enquanto Platão falou que não nos era possível alcançar, né, a verdadeira sabedoria, ele disse o seguinte, a palavra de Deus, né, está escrito lá em Efésios 4:11, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Olha, ele queria que nós fôssemos perfeitos. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso tem acontecido, gente, eu tenho muito visto isso, né? Pessoas que estão transmutando a verdade. Então hoje está difícil de encontrar a verdade porque ela está transmutada de mentira. É como, tem uma amiga que faz uma figuração, né, vamos dizer assim, do que aconteceu. É como se a verdade e a mentira fossem tomar banho no riacho e a mentira fosse roubasse as roupas da verdade e saísse por aí fingindo ser a verdade. E muita gente caindo nessa mentira, né, no engano. Esses homens enganam fraudulosamente. Antes seguindo, aí ele fala, continua, né? O que ele quer, que nós sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então ele quer que nós cheguemos sim à verdade, ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade nada mais é
do que conhecer o Filho de Deus. Porque quem conhece a verdade, quem conhece o Filho de Deus, conhece a verdade. Eu quero citar uma outra pessoa, Salomão. Né? Eu digo que Salomão era muito inteligente, né? Porque a oração que Salomão fez foi uma oração de uma pessoa muito inteligente. Porque ele chegou para Deus e falou: olha, Deus, isso um pouco antes dele tomar posse do reinado. Ele disse: Deus, eu quero fazer uma oração aqui, eu quero te pedir o seguinte: não preciso do Senhor me dar nada, mas me dá sabedoria. Olha, que coisa inteligente de Salomão. Ele pediu sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Ele sabia que com sabedoria ele seria capaz de alcançar todas as outras coisas. E a Bíblia continua até dizendo que Deus falou para ele: olha, Salomão, porque me pediste apenas sabedoria, eu também vou te dar riquezas. Mas quando Deus falou isso, eu não acredito que Deus tenha chegado e falado: toma aqui, ó, um saco de dinheiro, um saco de ouro, ou sei lá, uma tonelada de pedras preciosas. Não. Eu acredito que Deus fez o seguinte: deu tanta sabedoria que as riquezas começaram a chegar de todos os cantos para Salomão. E às vezes o que nos falta, né, é consultar a Deus. Consultar a Deus, ser sábio. Ele fala que para nós buscarmos a sabedoria, buscarmos com diligência a sabedoria. E ainda, né, eu quero citar um livro. Né, esse livro foi muito importante na minha vida. Uma coisa que me trouxe um crescimento espiritual muito grande, que é o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? É um livro que ele aborda um tema de como se fosse uma pergunta: se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria em certas situações? Tipo, eu vou mudar de casa, vou mudar desse bairro para aquele, e eu pergunto antes a Deus, a Jesus, a mim, né? Se ele estivesse em meu lugar, ele se mudaria para esse bairro? Entendeu? Ou eu quero ir numa festa. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele iria nessa festa? Ou mesmo trabalhar num certo lugar, ou ajudar uma certa pessoa, deixar de ajudar uma certa pessoa. E aí, dependendo da resposta que você dá para si mesmo, entendeu? Tipo, Jesus mataria essa pessoa? Não, Jesus não mataria, então eu não posso matar. Isso significa que nós temos que ser imitadores de Cristo. Por quê? Quem imita é discípulo. O que faz o discípulo? O discípulo nada mais faz do que imitar o seu Senhor. O discípulo faz aquilo que o mestre ensina e tenta imitar da forma mais fidedigna. Então, segundo Platão, não é possível alcançar a sabedoria, mas segundo Jesus, a sabedoria está aí. O conhecimento de todas as coisas está aí, porque ele mesmo diz o seguinte: pergunta-me e te direi coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o conhecimento, a verdade, está em Deus. Ele é a verdade. Então, se você quer conhecer o que é a verdade é o Senhor. E vamos parar de acreditar nessas transmutações aí da verdade e mentira e vice-versa, porque isso tem destruído a nossa sociedade. Vamos resgatar isso. E como não poderia deixar de faltar, eu vou agora dar uma palhinha de uma música que fala justamente sobre isso. Lembrando antes que eu não sou ainda violonista, tá? Na verdade, eu acabei uma licenciatura em música, sou professora de música, mas eu não tenho essa habilidade ainda para tocar. Mas essa música me toca muito o coração desde que eu era muito pequenininha. E ela diz assim, ó: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser
Jesus sentia, e como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Essa é a verdadeira sabedoria. Sabe o que está escrito também na palavra de Deus? Aquele que não se fizer como criança não poderá ver o reino dos céus. E é isso que nós temos que tentar buscar todos os dias. Buscar ser feliz até mesmo, aliás, principalmente pelo fato de ter a Cristo. Essa é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é por Cristo. E essa criança, ela estava buscando justamente, essa criança dessa música, o que é preciso para ser feliz. E aí vai dizendo, né, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia, e por aí vai discorrendo. E sim, se nós buscarmos imitar o Mestre, nós alcançaremos não só corações sábios, mas vidas muito mais abundantes e cheias de alegria. Tá? E esse foi o nosso café com música, arte e poesia hoje. Um beijo grande e que Deus te abençoe.